Então, vamos agora começar aqui a apresentação. Vamos, então, o que depois do expressionismo abstrato, né, quando já tem o happening, a gente vai ter um grande movimento de vanguarda que é a pop art, né? Aqui, os pioneiros da pop art foram dois artistas norte-americanos que estudaram e residiram em Nova York, que moravam juntos, eram um caso. Um é o Jasper Jones e o outro é o, o Robert, como o Rauschenberg, né? O Robert Rauschenberg. Ah, o, o Jasper Jones é hoje, atualmente, um dos artistas mais caros do mundo, se não o mais caro, né? O, a, vamos aqui prestar atenção, né? Aqui esse quadro, essa pintura, né? Uma pintura. Olha aqui, né? A letra lá que aparece lá no cubismo, né? Aqui, né, a colagem, a assemblagem que vai para o 3D, né? Isso daqui é uma perna de manequim, é uma cadeira que está colada à tela, né? Aqui o vermelho, amarelo, azul da arte pura, né? Tem um gestualismo, ah, ah, ele sintetiza todas essas influências, né? Aqui é claro, né? Essa construção, tudo aqui é pintura, mas né, a forma, digamos, o desenho, né, é como uma colagem, né? São coisas diferentes. Aqui, né, esse aspecto da colagem, é claro, né, porque a colagem é uma forma de pensar através de fragmentos, né? São fragmentos que você organiza criando novas formas de percepção, criando relações, né? Aqui, né, a colagem, você tem uma tela e uma outra tela colada em cima, com reverso sobre e saindo da tela, né? Aquilo que já, por exemplo, o Mondrian, quando ele vira de 45 graus a tela, né? Ao invés da tela ser vista como retângulo, ela é vista como losango, que aí a gente vê como objeto, não é? Então, esse caráter da tela, o quadro, vamos dizer, a grande questão na primeira metade do século XX, isso vai, digamos, até os anos 70, é o chamada a morte da arte, que na verdade, é a morte da pintura, o fim da pintura, o fim da arte, né? Isso chegou até nos anos 80, tem o fim da história da arte, porque, na verdade, não é a pintura, nem foi a arte que acabou que morreu, mas o quadro morreu, né? Então, isso daqui já não é pintura sobre tela, mas não é mais o quadro. Como aqui também, isso daqui já não é mais o quadro. Não é mais o quadro, apesar, mesmo que ele seja feito com os mesmos materiais, não é? Mas ele claramente um objeto que vai para a parede, que vai ser, isso é um termo criado, né, por um arquiteto modernista, Alexander Neutra, um psicotopo, né? É algo no topo, no espaço, né? Naquilo que você vê no espaço, que afeta a psique, afeta a percepção visual, afeta as sensações, as emoções, né? Desencadeia um processo de pensamento, um processo de uma provocação, né? Para o espírito viajar, né? O espírito é a consciência, a lembrança, são relações, é o pensamento, né?
Então, aqui a gente tem, né, o ready-made, isso daqui é uma vassoura usada, né, como isso daqui, né, é um chassi de tela, né, e como objeto, né, a tela ela começa a ser experimentada. Isso já aí, né, aqui é uma relação clara com o expressionismo abstrato, né? Ah, na gestualidade, né? E o expressionismo abstrato ele traz isso, né? A pintura e a arte em geral como uma pesquisa dos próprios procedimentos. Como pintar, não é? A pintura de Cavalletti, que é a pintura, o quadro, né, que vem lá do Renascimento, digamos, o formato, o uso, né, a tela, para o Cavalletti, né, o Cavalletti grande, o Cavalletti pequeno, a tela pequena, grande, enorme, ou a tela diretamente na parede, né, mas então a tela é o quadro, a tela que se encerra. Agora, a tela, né, ela é um objeto em que a ação do artista, a, o, é, a ação, o trabalho sobre esse objeto, né, vai dar significação, vai criar vai se transformar num dispositivo, né, espiritual. O espectador, através da contemplação, ele ser motivado, ele ser levado, né, a pensamentos, a lembranças, emoções, novas relações, né? E uma coisa muito importante, né? Isso acontece, né, dentro desse circuito em que tem a crítica de arte, os críticos de arte. Né? Então, os críticos que escrevem, que analisam, que discutem, que fazem, consagram ou destroem a carreira dos artistas, não é? Aqui, né, já tem um elemento, né, aqui a tela é cortada e são colocados, acho que são 2 moedas aí, né? E aqui vamos dizer que aparece realmente o pop, né? O pop, o pop vai ser a apropriação de elementos da cultura visual, não é? Anônimos e populares, né? Como a bandeira. Né? A bandeira é uma criação, é um desenho, é uma pintura, não é? Aqui é a bandeira americana, né? A bandeira americana. Vamos dizer, alguém criou essa bandeira, não é? Se sabe, vamos dizer, na história, mas não digamos, para todo mundo, é anônimo, não é? Deve ter registrado, deve ter, provavelmente, e tal, né? É um elemento da cultura popular, né? Aliás, digamos, dentro das fronteiras nacionais, a bandeira é a coisa mais popular que tem. E ele vai fazer toda uma série de bandeiras, né? Por exemplo, aqui você tem 3 telas de dimensões das mesmas proporções, uma sobre a outra, cada uma, né, porque a bandeira ela segue uma ordem, né? Os tamanhos, as proporções, né? O tamanho do retângulo das estrelas, o número das estrelas, tudo isso daí. Então, vamos dizer, a bandeira, seja do tamanho que ela for, ela sempre segue as mesmas proporções, para ser a mesma bandeira, claro, né? Então, aqui você tem uma bandeira menor, uma maiorzinha, outra maior, né? A tela, que era bidimensional, né? Ela fica tridimensional, mas você olhando de frente, né?
cria uma nova relação visual, né? Por exemplo, entre as estrelas, as listas, etc. E tal. Então, ele vai fazer toda uma série de obras com a bandeira, entrando letras, né? Dentre essas séries de obras com as bandeiras, né? Uma foi presenteada na década de 60 ao presidente Kennedy, né? O John Kennedy, é um presidente lendário, né? Que era um homem bonito, o governo dele, né? O fim foi trágico, ele foi assassinado. Esse presente foi um grande sucesso. Uma coisa importante, né? Que aí nós já temos a constituição do novo circuito de arte, o novo sistema, né? A demanda vem principalmente de colecionadores particulares que não conhecem o artista diretamente, tem um intermediário. Esse intermediário é o galerista, né? Aquele marchand de arte, aquele comerciante, ele vai se tornar um profissional, um galerista com assessores, não é? Com curadores, ao mesmo tempo, não é, que aí vão surgir os museus de arte moderna, os centros de arte moderna, né, novas coleções. E aí tem um galerista, né, o sucesso, digamos, financeiro da arte está esse de apostar no futuro. Não é? Investe em artistas jovens começando, que o preço é barato, às vezes até o galerista ajuda financeiramente, compra antecipadamente, oferece até o lugar de trabalho e tal, né? E aposta no futuro. Ele trabalha para a divulgação da obra, né? E se essa obra, vamos dizer, é aceita e consagrada pela crítica, né? E ela tem divulgação, então aí entra as coleções, os valores, né? Os leilões de arte. Então, esse grande galerista, o Léo Castelli, né? Homem de grande visão de futuro, foi assim um grande galerista dos artistas pop, né? Os primeiros aqui são Jasper Johns e ainda nos anos 60, num leilão de arte, né? Eu não sei se da Christie's ou da Sotheby's, uma das bandeiras do Jasper John chegou a $1 milhão, né? As obras dele hoje todas valem assim $milhões. Aqui, né, a abstração, né? Olha essa relação, né, lá da arte pura, do construtivismo, né? As cores puras, o azul, amarelo e vermelho, né? Mas aqui vem o alvo, né? Que, como é que chama? É um alvo, né? Mas tem outro nome que eu não estou lembrado. Que é uma coisa popular, né? Aqui digamos, a tela, né, é construída de tal forma que entra aqui isso daqui são figuras modeladas, né? Eu não sei exatamente qual é o material, mas isso daqui é uma coisa, digamos, encontrada, vem do comércio, né? Aqui uma pintura, né, abstrata. Aqui aparece o ready-made, né? Isso daqui é escultura, isso daqui é em bronze pintado, né? Mas o bronze pintado reproduz exatamente uma latinha de cerveja, né? São duas latinhas de cerveja. Você olha, é a latinha de cerveja. A única coisa é que não é uma latinha de cerveja de verdade, né, de latão, ela é de bronze, né? É como pegar a latinha e colocar lá. Ele transformou, realmente, ele mudou, né? Mas
De onde é que vem essa apropriação? Isso vem do ready-made. O ready-made vem de onde? Da colagem, não é? Aqui, novamente, o ready-made, isso daqui é uma obra que é o... isso tudo aqui é feito em bronze, né? É a reprodução de dos pincéis do pintor, né? Os pincéis guardados aí, né? Numa latinha com uma substância, né, para limpar os pincéis. E ele é um grande pintor, foi um grande pintor, né? Ainda, é um grande pintor, já dá, talvez acho que uns 90 anos por aí. Aqui, né, é uma obra abstrata, com uma geometria muito livre, né, que coloca em movimento, né, digamos, é uma espécie de construtivismo, né? Só que isso está relacionado à cultura pop, porque isso daqui na verdade, ele transforma, né? Usando só praticamente 3 cores, é o vermelho, o azul e o verde, ele substitui o amarelo. Isso é uma estamparia de um tecido que aparece num quadro de um pintor expressionista, que é o Munch, né? Aquele autor do Grito, que é uma das obras muito famosas do modernismo, né? O Grito, o desespero do homem moderno. Então, Munch pintou muitos autorretratos, um autorretrato dele na velhice, ele no asilo, em que lá no fundo tem uma colcha, uma cama com uma colcha, a colcha tem essa padronagem. Então, ele pega essa padronagem, ele transforma no elemento, não é? Tem a divisão. Uma característica, né, da arte moderna, essa arte do século XX, é que ela é uma arte para iniciados, para pessoas que conhecem arte, têm interesse na arte, no desenvolvimento da arte. Então, vamos aqui, o Robert Rauschenberg, né, que é o parceiro e o grande também, um dos pioneiros da pop art, né? Então, aqui a gente tem um quadro, vamos chamar assim, né? Uma tela que vai além dos limites do quadro, vamos dizer, da tela um objeto. Isso é claro, aqui tem uma galinha empalhada em cima, né? Essa relação, esses pingos, essas coisas com o expressionismo abstrato, né? Mas, ao mesmo tempo, isso daqui é uma colagem, como aqui são colagens que vão sai do bidimensional. Isso daqui é um armário, né? Um armário com a porta em que a pintura, né? O suporte não é mais a tela, sai para o 3D, apesar de predominar as superfícies, né? A gestualidade é muito forte, né? E isso traz a arte para a coisa do contemporâneo, né? Aqui isso é uma obra muito famosa dele, né? Isso daqui é um bode que ele comprou numa loja, né? Uma loja que é um bode empalhado, que vendia coisas, objetos exóticos, coisas assim, estranhas, né? A tela, né? O que era a tela, suporte da tela, é colocado no chão, então isso daqui vira tipo uma escultura, né? Ele colocou um pneu, né? Que já é um símbolo do século XX, né? Antes da modernidade não existe isso, o pneu, né? A borracha, o pneumático, o automóvel, né? E o avião, que dependem disso. Então é tudo isso, né? Olha só falando, quando você relaciona, né, um bode, o bode, a cabra,
é uma coisa tão importante na cultura agrária antes da industrialização, né? Como um meio de subsistência, né? O Nordeste brasileiro, né? Não conhece aí a buchada de bode, né? O bode, porque a cabra e o bode têm uma resistência enorme à seca, a comida rala, né? A alimentação, e fornecem carne, fornecem leite, fornecem queijo, né? O bode, a cabra, praticamente com a era moderna, a era das máquinas, dos automóveis, ele praticamente desaparece, né? A gente, vamos dizer, são nichos que ainda existem, né, tradições, coisas locais, existe o queijo de cabra, né, que é uma coisa especial, né, mas é uma transformação, né, uma mudança. Então, o, a, é, com o pop vem essa relação direta, não é, com a vida cotidiana. A colagem, é claro, né? É fundamento. Isso daqui é uma pintura que entra a fotografia, a colagem, né? Colagens do mundo pop. Aqui também, né? Uma tela, um quadro em que tem uma colcha, né? Uma colcha. O gestualismo aqui é bem claro, né? Aqui é uma escultura feita também com elementos ready-made, né? É tudo apropriação, né? Da coisa já pronta, né? Isso não existe absolutamente antes, né? O pop tem uma coisa muito bacana, que é um espírito jovem, né? Um espírito não só contestador, mas muito divertido. Irônico, né? Então, vamos continuar aqui, que tem muita coisa do pop, né? A Coca-Cola, que vai ser um símbolo do século XX, né? A Coca-Cola conquistou o mundo inteiro, apesar da Guerra Fria. A Coca-Cola conquistou tinha como é que chamava? A cortina de ferro, né? Mundos completamente isolados, o mundo comunista, o mundo capitalista, né? O mundo colonial acabando, né? E a Coca-Cola conquistou o mundo inteiro, né? As asas. Aqui, né? Digamos, uma escultura em que tem isso daqui, né? Um ready-made, uma galinha empalhada, né? A colagem, o gestualismo, né? Isso, né? Aqui é muito interessante que a pintura é uma pintura gestual abstrata, né? Veja como ele tem conhecimento de cor, de espaço, né? E essa pintura se prolonga por uma cadeira, né? Então, na verdade, é um conjunto, é uma instalação, né? É uma instalação que envolve o ambiente. Aqui a gente tem, né, você tem uma espacialização, né, assim, que é mais ou menos geométrica, essa coisa da cor, né, criada com gesto, né, o gestualismo, e entra aqui, né, diretamente o ready-made, a apropriação, o relógio, né, o tempo, o relógio invertido, né? Aqui também elementos, coisa de movimento, né? Coisa da máquina. Aqui já sai totalmente da tela, apesar, vamos dizer, de entrar o tecido, né? Essas ideias, e daqui são ideias que depois vão frutificar. Aqui vem novamente a Coca-Cola, né?
Isso daqui já são, depois da maturidade, uma coisa que vai ser muito importante para a arte pop, e era um grande sucesso nos anos 60, 70, até os anos 80, a serigrafia. Né? A serigrafia é uma nova forma de impressão que vai surgir nessa época. Né? É uma impressão que se usa umas telas muito finas, umas telas transparentes, assim, tela porque é um tecido cheio de poros, né? Então, aquilo se cria um desenho, uma forma ali, por vários processos, tem um filme, né? Sobre esse tecido, então se desenha ou se imprime, ou se fotografa e depois se recorta. Então, a parte que, vamos dizer, não está coberta, vai passar tinta, vai passar uma cor. Então, e tem vantagens sobre a litografia, sobre todas as técnicas de gravura. É uma técnica de gravura que surge no século XX, que os artistas pop vão desenvolver, porque ela permite telas enormes, né? Então, isso daqui permite a impressão sobre tela em tamanhos imensos. Aqui tudo isso daqui é serigrafia, né? Tem fotografia, tem gesto, né? Tem uma coisa que parece pintura, e todo, vamos dizer, esses elementos, né? Quer dizer, eu acho que é claro, é óbvio aí a relação que isso tem com a colagem, né? Que vem lá do cubismo, com a geometrização do espaço, né? do plano, uma geometria livre, né? A cor autônoma, né? O uso da cor não é um uso simbólico, também não é né, no sentido da cor local, de imitar a cor da natureza, né? Mas a cor é o que dá o valor pictórico. E aí vemos aqui depois, vamos dizer, já é uma geração um pouco mais jovem, né? Que aí vamos dizer os grandes nomes que marcaram realmente a pop art aqui. Esse daqui foi a superestrela da pop art, que é o Andy Warhol, né? Isso daqui a formação do Warhol não foi uma formação de pintor, foi uma formação de artista gráfico, de desenhista. Ele trabalhava em revista, publicidade, ele resolveu ser pintor, artista plástico. E aí ele se apropria diretamente, né, da criação, que é anônima, né, da arte da publicidade, a arte da embalagem. Então, isso daqui ele vai pintar, né, as caixas. Isso daqui é o sabão em pó Brillo, ele vai pintar exatamente igual, né? Vai criar um objeto que é como se fosse exatamente um lote de caixas num supermercado, né? Ou aqui, né, vai pintar a tela, numa tela. Isso daqui é uma tela em que você está pintada, a única coisa é uma lata de sopa, né? Daqui sopa, né? Sopa Campbell. Isso é como tem aqui né, a lata de feijoada em lata, né? Hoje em dia se come pouco, mas antigamente se comia muito a carne enlatada, né? E a sopa enlatada, isso daí, vamos dizer, muito consumido, e ele, ainda como artista pobre, tomou muita sopa Campbell, né? Então ele reproduz, simplesmente, né? Aqui novamente são latas de café, né? É a reprodução exata de latas de café, né?
E aí ele vai começar a utilizar também a serigrafia, a foto, né? Então, a garrafa de Coca-Cola, né? Aqui são... Isso daqui eu acho que é usando já fotografia, né? Como arrumadas. E aí, vamos dizer, o que hoje em dia isso é conhecido no mundo inteiro, reproduzido, né? Usando a serigrafia, a fotografia, ele vai fazer séries, né, de retratos. O Andy Warhol acabou sendo, vamos dizer, o grande retratista do século XX. Né? Não é mais o retrato do quadro tradicional. Né? É um retrato que, a partir da fotografia, essa fotografia é transformada, né? É uma fotografia pousada para um retrato, já não é um, um lance qualquer. Né? Então, aqui são fotografias de uma estrela, da Marilyn Monroe, uma estrela de Hollywood, conhecida no mundo inteiro, não é? A foto estampada, a imagem dela não só no filme, mas em reportagens, em cartazes, etc. E tal. Então, ele vai pegar uma foto de propaganda, né, que é a cultura pop da Marilyn Monroe, e vai transformar, como depois também da Elizabeth Taylor, né, ele vai fazer várias séries, porque pode variar a cor, a imagem é a mesma, né, digamos, o desenho é o mesmo, a forma é a mesma, da cor vai variar. Né, e aqui o uso da cor, né, da cor autônoma, e são telas grandes, algumas telas de serigrafia são imensas. Né? Então, aqui a gente tem Elizabeth Taylor, que também foi uma diva do cinema, uma super estrela da época dos anos 60. Né? O Elvis Presley, todo mundo conhece, né? O rei do rock, que foi também ator de cinema, né? Numa época em que o faroeste, né? O western, o faroeste, né? O filme dos vaqueiros, do cowboy, né? Que é vaqueiro norte-americano, a conquista do oeste norte-americano, né? E esse culto às armas, né? Que na cultura americana é muito forte, o culto às armas. Né? Então, aqui é o artista pop pegando também uma imagem, né? Em que, digamos, é uma imagem banal de publicidade que se transforma através da pintura pela serigrafia, né, utilizando fotografia, reprodução, não é? Quer dizer, tem a coisa da colagem do Red May se transforma aí numa obra de arte, numa grande pintura. Né? Aqui, outra Marilyn, reparem, a mesma foto, a mesma imagem, que é completamente diferente, né? Pela cor, pelas cores. Né? Então, como aqui a gente tem a mesma também, a partir da mesma imagem, dessa mesma matriz, né? Ele vai criar aqui outra imagem do Elvis, né? Do Elvis, o agressivo, né? Dessa síntese do americano conquistador, imperialista, né? A época do imperialismo americano, a superpotência, a única superpotência, né? Depois da Segunda Guerra Mundial, e isso vai durar bastante tempo, né? Vai mudar já depois com o fim da Guerra Fria, que aí já tem a União Europeia, a China, né? A Rússia, né? Bem, essa apropriação direta, né, da cultura pop, aqui e aqui são quadros grandes, são coisas enormes, né? Assim, isso é feito com serigrafia. Isso daqui é uma cadeira elétrica, né? Que é também um dos marcos da cultura norte-americana, né? Os Estados Unidos ainda tem a pena de morte, né? Que eles usam a cadeira elétrica, também tem a injeção letal, né? Então, através, vamos dizer, dessa apropriação, tem todo
um sentido crítico, né? Irônico e crítico. Né? Então, aqui um desastre de automóveis, as pessoas saindo debaixo do automóvel, né? É nos Estados Unidos que começa essa grande cultura do automóvel, da rodovia, das viagens, rodovia, dos passeios de carro. Né? O, é, aqui já é uma coisa bem simples, né? Um elemento é a flor mas é uma flor apropriada também do mundo pop. Aqui o retrato da Jackie Kennedy, e tem séries de retratos. A obra do Andy Warhol é enorme, é imensa. Né? O Andy Warhol trabalhou também uma coisa importante. Aqui são coisas clássicas, famosas, não é? E aqui ele está se apropriando de imagens, digamos, públicas que estão na imprensa, imagens do mundo popular, né? Mas ele fez muito retratos, ele criou, o estúdio dele se chamava A Fábrica. É bem essa consciência do mundo industrial, né? Da vida do mundo industrializado. E em Nova York, aquilo foi um point de celebridades. Ele promovia festas, e ali, vamos dizer, a alta sociedade nova-iorquina essas festas com happenings, né, em que ele usava o Polaroid para fotografar, retratar as pessoas. A Polaroid, vocês sabem, né? É uma máquina fotográfica que revela na hora. Então, ele fotografou assim grandes nomes, digamos, do mundo das celebridades, né? Inclusive membros da família real britânica, a artista de sucesso, tanto do mundo das artes plásticas, como também do mundo da música, e muitas figuras, além de uma série muito grande de obras, sempre partindo da fotografia, transformando, usando a cor, né, pintando com a serigrafia. Nesse tempo, além da Polaroid, já existe a câmera Super 8. Então, ele realizou, né, filmes experimentais, como tem um que é um registro de um cara dormindo, acho que 5 horas. Então, não tem nada, é só... Mas coisas que fazem sentido, tem a ver com o tempo. Aqui vamos um outro grande pintor pop, em que o pop fica bem claro, né? Que é o Roy Lichtenstein. Isso daqui é pintado sobre tela, mas ele vai transformar o quadrinho da história em quadrinhos. A história em quadrinhos é uma coisa que só existe na época já no século XX. Né? Isso tem a ver com o avanço da impressão, com as máquinas impressoras, né? O quadrinho, para ser barato, é com poucas cores, e o quadrinho, né, ele usa o papel, era um papel barato, para ser barato, né? As histórias em quadrinhos, a impressão mais barata, a cor, né? Então, isso barateia a retícula, né? Então, o vermelho é feito de pontinhos. Então, ele vai desenhar e vai fazer, vai reproduzir, vai pintar, não é? Como se fosse exatamente uma impressão, um quadrinho ampliado, enorme. Né? Então, estão aqui os pontinhos. Isso é feito com uma disciplina enorme. Né? Existe aí, já surge nessa época, nós temos, né, na primeira metade do século XX, se desenvolve a eletricidade, vem os projetores, né? Uma coisa importante que vai surgir aí é o projetor, que projeta a imagem. O Andy Warhol utiliza isso, aqui o Roy Lichtenstein também, né? A imagem é projetada, o desenho é feito,
a fotografia usada, aquilo é projetado e vai ser pintado em cima. Através dessas coisas muito simples, né, dessas imagens muito simples, ele mostra, vamos dizer, muito da alma americana, né? Então, aqui o espírito guerreiro, né? Todas as guerras importantes aí do século XX estão os americanos lá, né? O, o, é, também, né, as relações amorosas, né? Aqui já é bem a mocinha, né? A mocinha chorando com seu brinquinho, né? A decepção amorosa da coisa, né? Os sonhos, o passeio do casal no carro, né? Aqui ele transforma essa coisa da impressão, né, no próprio tema. Então, aqui são pontinhos, pontinhos, né, que criam cinza. Aqui a lupa, né, aumenta os pontinhos. E é estritamente gráfico, né? O sonho, o Roy Lichtenstein. Aqui o Claes Oldenburg, né, que é um outro artista pop, que não é um pintor, é um escultor muito interessante, muito divertido, que vai se apropriar do produto de consumo, né? Porque qual é a grande transformação da sociedade depois da Segunda Guerra Mundial e que, digamos, a vanguarda vem dos Estados Unidos, né? Vem todo um estilo de vida que é a sociedade de massa, a sociedade de consumo. A sociedade de massa, a sociedade de consumo, em que todas as coisas passam a ser obtidas, produzidas, não é? Industrialmente. Né? Então, aqui, né? Por exemplo, hoje em dia, nós já estamos vivemos já em plena sociedade de massa de consumo. Né? Então, nós aqui nas grandes metrópoles, então a gente não faz fazer o bolo, fazer a torta, não é a regra, é a exceção. A regra, a gente compra o bolo, a torta já pronta, né? Que está lá na vitrine. Né? E isso daqui é feito com outros materiais, com tecido, com papier-mâché. Né? Então, isso daqui é uma vitrine. Isso daqui é uma fatia de torta feita de tecido. Né? Aqui é uma vitrine com as delícias do mundo do consumo, né? O sundae, né? O sorvete, pedaço de torta, né? Torta de chocolate. Aqui o hambúrguer, né? O super hambúrguer, o x-tudo, né? E é uma coisa irônica, né? É divertida. Aqui é uma pia mole, né? Uma pia que tem a forma de pia, mas o material é um material mole, é feito de tecido, né? Então só serve para ver, não tem utilidade, né? Aqui temos um batom gigante, né? Em cima de um tanque. Isso aqui é uma escultura, né? Aqui uma escultura que é o que é é uma, não é tomada, é um plug, né? Um plug elétrico, né? De tamanho grande, gigante, como aqui um mero prendedor de roupa, né? Se torna numa escultura, né? Uma escultura que é divertida pela dimensão, pelo material, né? E que combina com essa arquitetura, né? Essa arquitetura
a funcionalista, né? A estritamente geométrica, né? Simples. Então, isso rompe, cria aqui é um outro, né? Uma outra escultura dele, que é uma, uma colher com uma cereja. Né? Isso aqui é um limpador de. Isso era muito usado para limpar máquina de escrever, né? Tudo aumentado. Aqui é muito engraçado, não? É um sorvete, um cone de sorvete, como se tivesse caído em cima do prédio. Né? Aqui é um carimbo. E há muitas obras outras dele. Né? Aqui um outro pop, que é o Jorge Segal. Já estamos chegando nas 16 horas. Não é que é ele vai utilizar uma técnica de criação de escultura, né, a partir de modelagem de pessoas. Isso é uma técnica, digamos, que existe muito antiga, né, que é tirar, por exemplo, né, o morto, fazer o retrato, tirar a máscara mortuária, né, do morto. Então, cria-se um molde, né, da cabeça, e a partir desse molde se tira a reprodução exata. Né? É como também você quer reproduzir uma estátua, né, a chamada moldagem direta. Então, isso ele vai utilizar com pessoas, né, criando situações que digamos, aqui é um grupo de pessoas fazendo ginástica, né? Isso é em tamanho natural, como aqui é um casal, são estátuas, não é? É escultura, estatuária, mas que difere de tudo, de toda, vamos dizer, a noção diante da modernidade, né? Da estátua, não tem nenhuma a pretensão, não tem nenhum simbolismo, não é nem nenhuma integra ao mundo pop, ao mundo popular. Né? Um outro exemplo da escultura, né? a, o, com uma cena de banheiro, né? Aqui uma cena uma instalação, né? A obra é como uma vitrine, um restaurante, uma pessoa passando diante da vitrine, né? Uma coisa que aparece aqui, né? Que é um sintoma da sociedade moderna, né? Que é um certo isolamento do indivíduo, né? A solidão, né? Próximos mais distantes, né? Então, são cenas do cotidiano, tiradas do cotidiano, e isso é a essência da arte pop. Né? E a arte pop, vamos agora fazer uma outra apresentação. Espera lá, deixa eu ver. Está sendo gravada, tá? Então, vamos aqui. Tem um correspondente na Europa que é o chamado Nouveau Realisme. Né? O Nouveau Realisme é simultâneo à época da pop art. Né? O Jean Tinguely, aquele escultor que eu mostrei o vídeo aí no começo, que está aí no AVA, né? Foi do Nouveau Realisme. E aí a gente tem o Yves Klein, né? Que foi o criador desse movimento Nouveau Realisme, em que daí o nome realismo, né? Aí é o realismo do próprio material, da matéria, das coisas que tem, né? Então, a pintura, isso daqui é uma pintura em que a matéria, né? O pigmento, né? O pigmento ele é utilizado não simplesmente para produzir a cor, né? Aquela tinta
que a gente dissolve, fica fininha ou mais espessa, mas a matéria, né? Porque o pigmento é um pó. Então, aqui a matéria, essa matéria do pigmento, da cor, é revelada, né? Então, isso aqui é o pigmento utilizado, misturado, né? Isso vai envolver várias técnicas. Então, isso de mostrar, né, aqui a, é o vermelho, né? Aqui é é a, o rosa, né? Em que e ele, vamos dizer, vai utilizar outros materiais, né? Então, é o é a, é a própria realidade material que é interessante, que afeta, né, a nossa visualidade, a nossa sensibilidade, e que, né, afeta o espírito, você pode relacionar. Né? Não vamos esquecer que aí já estamos na década de 60, já está se pensando em conquistar a Lua, né? Conquistar outros planetas nas viagens espaciais, outros mundos, né? Então, o olhar, o pensamento. Aqui, né, essa materialidade da cor, do amarelo, né, do ouro. Então, ele vai experimentar com fogo, né? Então, é a própria materialidade da cor. Isso levou, inclusive, à criação de um azul, que é o chamado azul Yves Klein, né? E obras em que elas são inteiramente azuis, né? Que é essa materialidade desse azul, né? A gente, assim, na reprodução, isso não tem nada, não parece nada, é só uma coisa, uma faixa, um retângulo azul. Aqui a gente dá para ver que tem umas coisas, mas realmente é muito. Vendo pessoalmente, esse é um azul muito extraordinário. Isso foi realmente criado, né? É uma loja de tintas, uma manufatura com loja de tintas, onde ele comprava e onde ele encomendou. Aliás, eu até conheci, que eu estive em Paris e fui levado por um amigo meu pintor para almoçarmos lá, e ficava perto, aí nós passamos lá por essa loja, né? E esse azul que ele inventou, então ele vai também aplicar, né, em escultura. Então aqui você tem uma coisa que é para a parede, né? Esse fundo aqui desse amarelo, né, desse ouro, desse dourado, dessa superfície material, com um corpo que é é uma estátua, né? Uma estátua. O, é a, mas de uma pessoa comum, aí eu não sei, vamos dizer assim, a história, assim, o detalhe, né, em que a cor, esse azul, né? Aqui ele vai pegar, isso daqui é um busto, isso daqui, vamos dizer, é reprodução de reprodução. Isso é como, né, a estátua do Corcovado. É uma escultura, né? É uma escultura, mas não é uma escultura que é reproduzida aos milhares, aí você compra no turismo. Mesma coisa, né? Isso daqui é a Vênus, né? É uma Vênus que foi descoberta, e aí existem reproduções aos milhares, como também de santo, como Davi. Então ele pega uma dessas esculturas, compra, né, um ready-made, e transforma completamente pela cor, por esse azul, né? Aqui cria um objeto que parece, né? Ele vai trazer isso também para o campo da performance, em que ele vai pintar modelos, mulheres nuas, elas são pintadas com essa cor, então aí elas vão se deitar em cima das telas, daí vão ficar as marcas dos corpos, tem várias séries, né? E tem performance e ações, né? O outro do novo realismo é o Armand, em que a coisa do ready-made, né, da apropriação, e aí essa vinculação, essa relação que tem com o pop, né? Ele vai criar uns objetos, né, como, por exemplo, isso daqui é uma caixa, né, rasa, cheia de
sapatos, né? Sapatos de mulher. Isso daí já é vamos dizer, é uma expressão da sociedade de consumo, da sociedade de massa, né? De muito produto, de muito. Hoje em dia, todos nós temos muitas roupas, muitas camisas, muitas calças, muitos vestidos, muitos sapatos, não é? Não é o que não era a realidade antes da industrialização, né? E antes do século XX, mesmo antes da sociedade de massa, né? E veja que como isso daqui tem uma relação com essa pintura gestual, né? Os drips do Pollock e outros, né? Aqui, né, essa coisa do ready-made é o piano de cauda, um piano de cauda todo colado com pedaços transformados, né? Isso daqui é uma enorme escultura que são carros mesmo, né? Uma das coisas, uma das novas realidades da sociedade de consumo, né? A sociedade de massa, vai ser o resto industrial, né? Então, o acúmulo, a superação, né? Os carros envelhecem, né? As sucatas, o aumento, né? Dos detritos, dos restos. Então, aqui você tem uma coleção de carros, é uma pilha de carros, eles estão. Isso daqui estão vendo que está na paisagem, né? É como a escultura, é como que um prédio em que os carros estão concretados. É uma torre de carros concretados, né? O, a, Aqui, né, são pincéis, né, que isso é da realidade da sociedade de consumo. Tudo existe numa quantidade enorme, né? A distribuição pode não ser igualitária, mas da profusão, né? E reparem como aqui são pincéis, né? Como ele faz essas assemblagens, né? Isso daqui tem uma relação direta, né, com o expressionismo abstrato, né? Pense aí, né? É só comparar, ver lá os pingos, né? A pintura de pingos, de gotejamento do Pollock, né? Então, aqui também uma escultura tem um sentido crítico. Isso daqui são peças de automóvel, né, compactadas. Aqui é uma outra em que entra, né, a questão da cor, né? Isso daqui é uma exposição com esses blocos, né, essas coisas que são todas com objetos prensados, metal, né? Isso daqui tudo são talheres, né? Então, essa realidade da sociedade de massa, né, ela aparece, da sociedade de consumo, ela aparece na pop art, no nouveau realismo, né? Aqui tem uma semelhança, né? Tem uma proximidade, um parentesco com Oldenburg, aquele que faz, né, os objetos, transforma em esculturas objetos banais. Então, aqui a gente tem uma escultura, é um dedo, um polegar, não tem nada de especial, um polegar, né? Um polegar de uma pessoa de idade, mas pelo tamanho, né? Aqui é um seio, né? Então, essa apropriação do mundo, né? Aqui o Cristo ele também fez parte do novo realismo, já morreu, e aqui eu estou apresentando, vamos dizer, a obra deles, assim, o principal da obra desses artistas, né? E esse novo realismo, essa apropriação da própria realidade, das coisas da realidade diretamente, que tem uma relação direta, um parentesco, né? Uma filiação com o pop. Então, isso daqui, olha só, é uma construção num lugar mesmo, numa paisagem, isso daqui num lago, né? É uma construção feita de barris, que são barris coloridos, aqui fica mais claro, né? São barris de várias cores,
vazios, aí eu não sei exatamente qual é o material, eu acho que é metal, é, e que é inoxidável, né? Tem que ser, ou pela cor, né? Que é uma instalação, é como um monumento, né? Que entra na paisagem. O Cristo ficou muito famoso, aqui é ele, né? Ele morreu recentemente, tem uns 2 anos atrás. Ele ficou mundialmente famoso com os projetos de. Opa, desculpa, é o contrário. Com os projetos de empacotar monumentos públicos. Isso daqui é a Pont Neuf, né, de Paris, é uma ponte muito famosa, né, do Rio Sena. É o Rio Sena, né, que é a parte principal da Paris antiga, do centro de Paris, né, onde volta do Sena, tem a Catedral, né, de Notre Dame, tem o Louvre, o Jardim das Tulheries, né, assim, vai chegar lá e tal. Então, isso daqui são... Ah, ah, essas pontes são muito famosas, aqui é das mais famosas, a Ponte Neuf, né? Então, ele criou o projeto de empacotar com plástico monumentos. Aqui é em Berlim, né, o Reichstag, que é um parlamento. Esse parlamento ficou durante muito tempo, depois da Segunda Guerra Mundial, né, os nazistas, logo ah, que tomaram o poder, não é? Transformaram uma ditadura, então eles queimaram lá, e depois da derrota do nazismo, a capital foi para Bonn, né? O Berlim ficou dividida. Isso daqui é o Reichstag. Hoje ele já foi recuperado, foi acrescentado uma cúpula, por fora a construção original, mas aí foi já com pós-moderno. É uma coisa muito bacana, porque os turistas podem entrar e na cúpula eles podem assistir às reuniões do parlamento, né? O parlamento é uma república parlamentarista. Assim, num dia pode até coincidir que está lá o chanceler, ou a chanceler, que é o primeiro-ministro, né? A Angela Merkel, que está saindo, é hoje uma das principais figuras, nomes, né, e dos mais respeitados políticos do mundo. Então, isso daqui foi o projeto que foi realizado de empacotamento do Reichstag, né? Aqui é uma outra visão do Reichstag empacotado. Claro, isso deu uma mídia enorme, né, no mundo inteiro. Aqui é o Arco do Triunfo, em Paris, né? Se eu não me engano, isso daqui não foi realizado. Isso daqui é o projeto, né? O projeto apresentado, a visualização. Se eu não me engano, isso daqui não chegou a ser realizado, né? O, Aqui o Cristo, né? O nome dele era Cristo, Cristo com CH, eu acho que é o sobrenome. Então, essa coisa do plástico, né? O plástico vai ser uma das principais características da, da sociedade de massa, sociedade de consumo, né? E é um dos derivativos da arte pop, vai ser essa interferência na paisagem, né? Vai surgir depois a chamada land art. Isso daqui já é land art, né? Quer dizer, é um projeto que se dá na paisagem, se dá lá diretamente na terra, né? Então, isso daqui é uma barreira feita de plástico, né, que percorre, que transforma a, a paisagem. Né? Não é, isso daqui não é uma coisa permanente, né?
é uma coisa temporária, mas... Professor, Oba! esse artista também faz gravuras, né? É que eu Sim, não lembro o nome dele. a comercialização desses projetos se dá através das gravuras dos projetos, como aqui, tá vendo? Olha só, né? Isso daqui está emoldurado, é o quadro, vamos dizer, é o projeto é, do empacotamento do Arco do Triunfo de Paris, né? Então, como isso daqui foram feitos desenhos, né? Desenho 3D, visualizações, isso tudo foi feito, foi apresentado, tem toda uma produção atrás de financiamento, né? Tem todo uma grande produção, isso interessa, né? Isso interessa, vamos dizer, ele conseguir financiamento, porque era interessante, não é? Por exemplo, aqui, com certeza, ele teve lá a prefeitura de Berlim, né, o governo de Berlim. Se eu não me engano, ele fazia as gravuras dele, vendia, e com o dinheiro das gravuras ele fazia essas exposições. É que eu não lembro agora o nome desse artista. É Cristo. Cristo, Cristo, isso mesmo, como ele Jesus mesmo. Cristo, é Cristo, exatamente. Ele mesmo. É. O... Então, né, aqui é um projeto dele, é uma ilha artificial, né? Isso daqui é uma ilha, na verdade, do Rio, mas daqui é com é plástico em volta rosa, né? Ah, é, ah, aqui é um outro projeto também no Rio, assim, no Rio, né? Um lago. Isso daqui é uma pequena ilha, mas então ele cria aqui essas passarelas, né? Que tem um público em volta, né? E aqui uma outra artista, né? Também do Nouveau Realisme, e aí é uma mulher, a Nick de Saint-Phal, ela era casada com aquele escultor, o Jean Tinguely, das esculturas cinéticas e que se autodestroem, né? Dos happenings. E a Nick de Saint-Phal, né? É uma escultora que vai trabalhar com materiais modernos, né? Poliéster e tal, e ela criou essas nanas, né? Chamava nanas, ou nanás, que, além, vamos dizer, de ter uma inspiração claramente popular, né? Parece arte popular, ele vai influenciar a cultura popular, influenciou profundamente a cultura popular. Isso em diversas regiões do mundo, áreas do mundo, né? Essas esculturas, elas são monumentais, né? A cor é muito importante, a cor autônoma, né? Mas que adquire um caráter simbólico, né? Isso também na década de 60, né? Esse pós-Segunda Guerra Mundial vai ser a época em que os jovens e as mulheres vão lutar por ter mais direitos, né? Por serem reconhecidos com seus direitos, não é? Não terem que se adaptar a modelos já definidos pela tradição, né? A vanguarda é exatamente isso, e a vanguarda, né? É muito importante entender isso, esses movimentos de vanguarda, a arte de vanguarda, porque no final do século XX, isso vai virar normal, isso vai virar natural, né? A inovação, a cultura antes do modernismo, né? A cultura, digamos, até o século XIX, ah, ah, é essencialmente uma cultura baseada na tradição, baseada no passado, baseada em regras, né? Aos poucos é que se vai, né? Os impressionistas vão romper isso com relação à cor, né? Com o cubismo aí vai ter um rompimento grande, né? Fundamental, que é no desenho, através do corte, né? E na escultura, através da apropriação e também do corte, né? Mas
digamos, a cultura em geral, isso é bem. Era, vamos dizer, de conservar as coisas como eram, continuar sendo baseado no passado. Tanto é que há uma luta muito grande entre as duas guerras mundiais, né? Entre a arte de vanguarda e a arte acadêmica, a arte tradicional, que vem lá. Né? E depois da Segunda Guerra Mundial, a arte de vanguarda vence nos Estados Unidos e nos aliados dos Estados Unidos, né? Que vão se recuperar na década de 60, né? A Europa Ocidental, aliada dos Estados Unidos, se recupera, enquanto que no bloco comunista, a arte tradicional, a arte acadêmica, né, continuou. Foi, vamos dizer, com um novo nome, com algumas diferenças, é o chamado realismo socialista. E depois da queda do muro, aí, vamos dizer, quando a vanguarda vai se tornar, vamos dizer, hegemônica, mais importante, né? E culturalmente, são os Estados Unidos e a Europa que estiveram à frente, né? E também o sistema econômico, né? O capitalismo vai se tornar uma forma mundial, e o capitalismo a essência do capitalismo é esse investimento no futuro, né? Na modificação tecnológica, é uma permanente revolução tecnológica, né? Nós estamos vivendo agora novamente uma. As revoluções mudam os hábitos, os valores, né? Então, aqui a Nike de Saint-Phal, ela foi muito importante, né? No papel da mulher, né? Artista mulher, a valorização da mulher, a questão, não é? Aqui, por exemplo, nessas três nanas, né? Uma branquinha, a outra preta e a outra amarela, né? Isso daí é óbvio, não dá como não relacionar com a noção tradicional de raça, né? Os brancos, os negros, os amarelos. Né? Os amarelos são os orientais, né? Lá os chineses, os japoneses, os tailandeses, né? Os índios, os mongóis, etc. E tal. Não os brancos, os caucasianos, os europeus, não os negros, os africanos. E aqui, né, vamos dizer, fica claro, né, vamos dizer, como essas diferenças que foram tão marcantes no passado e que ainda são hoje, né? A gente ainda tem o racismo, ainda é uma coisa muito forte. Como isso, vamos dizer, é insignificante, né? Como isso não é importante. Então, aqui a gente tem, né, as três são maravilhosas, cada um do seu jeito, malucas, não é? Alegria, movimento, de fato, né, a cor de pele não existe, né? Vamos dizer, o preto propriamente, o branco, são variações que você tem do escuro até o mais claro, né? Ela foi casada com Jean Tinguely, né? Ela é de uma família muito tradicional, teve grande oposição da família, e a arte dela acabou sendo um sucesso muito grande, principalmente com as nanas, né? Isso na Europa, nos Estados Unidos, em parques, em praças públicas, né? Em muitos lugares, a reprodução, né? Que vamos dizer, essas figuras muito livres, à vontade, não é? Com muita vitalidade, engraçada, não é? Tem esse conteúdo pop, irônico, né? Aqui já é um conjunto escultórico, inclusive em Paris, perto do Centro de Arte Georges Pompidou, tem uma praça em que são esculturas da Nike de Saint-Phal e do Jean Tinguely, do marido dela. Bem,
nós já passamos meia hora, só deu para chegar até aqui. Então, a gente vai até onde chegou, né? Porque... opa, desculpa, eu tenho que vir aqui. Se vocês tiverem tempo, eu posso ainda, não me incomodo de ir um pouquinho. Deixa eu fechar aqui. Apresentar um pouquinho aqui do. Já fomos aqui, pera lá. O minimalismo. O minimalismo vai ser uma coisa rápida, tá? O minimalismo é um movimento de vanguarda, é, é mais ligado à escultura e ao design, né? Em que leva, vamos dizer, a simplificação, né? E o emprego das cores fortes, contrastantes, né? a, leva, vamos dizer, traz para a escultura, né? Aquilo que está vamos dizer, aquela abstração radical da arte pura do Mondrian, do construtivismo, do, do Malevich, né? Do suprematismo, do Malevich. Então, né? Isso daqui é uma escultura que é feita de módulos coloridos, né? Ocupa o espaço. Deixa eu ver aqui, eu tenho que aumentar. Cadê as imagens? Já está aqui. Tem que diminuir. Opa. Aumentar um pouquinho mais. E aqui o que está em questão? Né? Né? Olha, isso vem diretamente lá do cubismo, a escultura não mais como estátua, não mais como imitação da natureza, né? A escultura como uma construção, como máquinas de partes, né? É uma das coisas. Isso daí, vamos, né, tem origem lá, a origem disso são as assemblagens do Picasso, né? Aquela, por exemplo, os violões, né? As guitarras do Picasso. Né? Então, é uma escultura criada com forma geométrica mais simples possível, né? São retângulos, e a relação disso no espaço. Né? Então, o interesse está exatamente nessa ordem, nessa relação, né? Que são retas, né? Ângulos retos, formas simplificadas, por isso o nome minimalista. Né? É toda uma escultura, né? Pensada a partir de estruturas que são projetadas e pré-construídas. Aqui, né, o escultor, propriamente, ele não faz objeto, ele faz o projeto e isso é feito lá na fábrica, né, na indústria. Aqui, com cimento, né, a escultura sempre tem uma relação com a arquitetura. Então, aqui, né, é um outro exemplo. Essa imagem não é muito boa. Eu acho que nem dá para aumentar mais, né, aqui. Mas isso daqui é um plano, e aqui são planos que estão... esses planos de diferentes cores, né? Eles estão aqui, isso daqui estão presos, essa base está presa na parede, né? Então, essas formas aqui, esses retângulos, estão aqui perpendiculares, em pé, né?
Isso daqui é projeção, isso daqui é luz que passa, né? Enfim, o minimalismo ele vai ter depois uma importância muito grande, né? Assim como uma tendência do minimal, do mínimo, né? Com o mínimo, obter o máximo de efeito estético, de provocar a visão, né? Aqui são os cubos em que tem dentro, né? Tem uma cor, é um outro material. Então, à medida que você passa, essa forma aqui se transforma, né? Você vê de formas diferentes. A obra mais famosa dele é essa série desses trabalhos, parece assim umas gavetas. Isso daqui são superfícies, né? São os retângulos, uns blocos de metal. Fora é uma cor, por dentro é outra, né? E conforme a posição, conforme, né, você vê o cheio, o vazio, de baixo, as coisas mudam a forma, né? Aqui, e essa coisa da série, né? Essa percepção do espaço, o acima, o embaixo, né? Aqui essa série em azul, né? Essa outra série em vermelho, que aí tem uma coisa de reflexão, de reflexo, né? O material, o metal escolhido, né? Quer dizer, a escultura aí, qual é o papel do escultor aí? É criar o projeto, conhecer os materiais e encontrar na indústria quem faça, né? A indústria americana é a mais desenvolvida, né? Então você tem os meios da indústria americana de realizar essas coisas, essas experiências, né? Uma coisa importante do minimalismo é aqui, né, o Dan Flavin, em que a pesquisa da cor vai ser através da luz, né? Aí você já tem, depois da Segunda Guerra Mundial, a eletricidade desenvolvida, já tem a eletrônica, né? Então, a própria luz, né? A luz de neon, ela vai ser pesquisada como objeto de arte, né? Quer dizer, o objeto de arte aqui é uma escultura feita com lâmpadas, em que a luz é importantíssima, né? A cor da luz. É claro, isso daqui não existiria antes, né? Da sociedade de consumo, né? Esse tipo de luz não existia, né? Aqui então é uma escultura, né, que leva para esse conceito da instalação, né? A instalação não é que tem a ver com ready-made, o espaço, a instalação não é mais a obra em si, mas é a obra dentro do ambiente, leva em consideração o ambiente onde ela está instalada, né? Isso surge com o novo realismo, com o minimalismo, né? A relação, a posição no espaço, o movimento que o espectador vai fazer, né? Aqui é um outro exemplo. Isso daqui são exposições, né? Tudo aqui usando neon de várias maneiras, né? Isso é vanguarda, né? Isso é início, mas hoje, por exemplo, né, essa arte da iluminação é um aspecto, né? Tem artistas que trabalham nisso, ganham dinheiro com isso, né? Os prédios são iluminados, a cor, né, da iluminação. Aqui um artista assim que é muito bom de iluminação é o Ney Matogrosso, né? O Ney Matogrosso é um cantor famoso, todo mundo conhece como música, mas ele trabalha também
com iluminação. Então, é o minimalismo, né? E é interessante o minimalismo, isso daí está no texto. O minimalismo corresponde aqui no Brasil ao surgimento das vanguardas brasileiras. As primeiras vanguardas brasileiras vai ser depois da década de 50, graças à Bienal de São Paulo, são os artistas concretistas, que era um grande grupo que reunia artistas de Rio e São Paulo, e que depois tem uma dissidência. O grupo carioca vai ser os neoconcretos ou neoconcretistas, que vão ser vanguarda, que tem muito a ver com o minimalismo, tem a ver com a pop art, né? Os artistas mais importantes, mais famosos, são hoje em dia mundialmente conhecidos, são Hélio Sica, Lígia Clark e Lígia Pape. A Lígia Pape foi professora da Escola de Belas Artes, do departamento BAF. Eu tive a sorte, o prazer de conhecê-la, de sermos amigos, até trocamos obras de arte, e graças a uma troca que eu fiz de uma pintura dela com um objeto, uma escultura minha, né? Graças a isso, depois da morte dela, foi muito valorizada e eu vendi num leilão aqui no Rio de Janeiro uma pintura dela, que era 1 por 1. Eu vendi por mais de 300 mil reais. Na época que nós trocamos, ela não conseguia vender as pinturas dela, e eu vendia melhor as minhas pinturas, né? Não por preços assim. Bem, então, aqui a gente tem nessa vanguarda dos anos 60, a vanguarda americana, né? Aqui é o Frank Stella na pintura minimalista, né? Dá para ver como é mínimo mesmo aqui, é só o fundo preto com as linhas brancas, a geometria, né? Mas ele vai criar uma série de coisas. Aí vocês têm que ver, o tempo aqui está esgotando, né? Os artistas, eles não trabalham mais, né? Porque isso já é a visão 4D, eles não trabalham mais em obras individuais, mas são em séries, né? São séries de obras que têm todas, digamos, seguem os mesmos princípios, né? Abordam as mesmas questões, né? E em que a tela não é mais, digamos, como um espaço ilusório, não é mais o quadro, né? Mas ela é um objeto que se integra na arquitetura de uma forma especial, porque ela tem um poder espiritual, né? A arte, a pintura, a escultura tem esse poder de despertar os sentidos, as emoções e o espírito, né? O espírito é a consciência dos sentimentos, a consciência das emoções, né? O pensamento, é alcançar, não é para isso que a educação espiritual é tão importante, que a gente modela, né, os nossos sentimentos, as nossas emoções, não é mais do que controlar, é modelar, é a gente compreender, experimentar, saber, né? Bem, então vamos encerrar por aqui, tá? Não dá para entrar mais em muitos detalhes, mas a hora já está avançada.